Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, a palavra diz que no seu momento de maior fraqueza, aquele que o Senhor o enviou, aonde a palavra diz a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens veio para os seus, mas os seus os rejeitaram, porque a luz expõe as suas más obras. Aonde, como a palavra diz, que tudo aquilo que é dito nas trevas é revelado na luz, assim como a palavra diz que tudo que é dito entre as recâmaras é revelado no alto dos telhados. Nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Aonde, segundo aquele momento de maior fraqueza que ali ele estava, ele venceu todos os principados, as potestades, todos os governantes, todos aqueles que amotinam em vão contra o ungido de Deus que é Cristo Jesus. E ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. A palavra diz que um tempo, por conta da sua imparcialidade, ele permitiu com que os falsos, os enganadores, estivessem acumulando as suas iniquidades por conta da sua imparcialidade, mas que, assim como a porta dos seus ministérios foram fechadas, agora é tempo de se receber as suas muitas iniquidades, receber o seu galardão, segundo aquilo que produziu-se aonde se conhece. O Senhor é aquele que está prestando conta com cada um. Aonde aqueles que perseveraram, onde a palavra diz que por um tempo eles iriam vencer até mesmo aqueles que santificam e purificam e andam segundo a fé, enquanto eles seguem segundo o padrão deste mundo. A palavra diz: aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece, não ama a Deus, é inimigo de Deus. Assim como aquele que chama o seu irmão de idiota, o qual vê, como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê? Por isso são tempos, os dias maus para aqueles que perseveraram acumulando a iniquidade, segundo as suas próprias imundícias, aonde eles recebem o seu galardão segundo aquilo que se produziu pela sua própria capacidade, aonde por estar por entendimento de próprios olhos não desviaram do mal e recebe da sua própria maledicência. A palavra diz que assim como Jesus venceu todos, ele usa as coisas fracas para confundir os que se julgam fortes, onde a palavra diz: aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Assim como a palavra diz também que ele pega as coisas loucas neste mundo para confundir os que são sábios. Os sábios iriam tropeçar nos últimos tempos, a fim de que sejam purificados aqueles que têm ainda o seu nome escrito no livro da vida, pois aqueles que têm o nome, que adoraram a besta e têm o seu nome escrito na terra, grande é a queda e a ruína, pois não há perdão para estes, porque blasfemaram contra o próprio Senhor. Assim, a palavra diz que, mesmo não sendo merecedores, ele nos usa com graça e com sabedoria, porque para confundir aqueles que dizem que são e não são. Ele pega aqueles que não eram, faz com que seja, para confundir os que dizem que são e não são. E assim ele está a proceder em mais um dia, onde todos aqueles que se amotinam contra o ungido de Deus
serão decepcionados, confundidos e envergonhados, porque eles clamam e clamam pelos seus deuses, e os seus deuses nada pode os defender. O último inimigo do qual todos havemos de enfrentar é a morte, onde após a primeira morte haverá a segunda para aqueles que não prevaleceram com Cristo, mas aqueles que ainda que passem pela primeira morte e foram conduzidos por Cristo, depositaram a sua fé juntamente com as obras de justiça, estão dormindo em Cristo. A esperança daqueles que perseveram dia após dia alcançarão a jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a nossa Mãe do Alto Celestial, que é livre. Aqueles que seguiram o rei de Sodoma, haverá um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, assim nos diz o Senhor.